Carta de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5. Nós vamos olhar essa manhã por os versículos de 1 a 5. 1 Pedro 5, de 1 a 5. Essa passagem está na página 948, se você está usando uma das Bíblias de capa preta em frente a você. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz: Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós amamos a mensagem da cruz. E nós vamos proclamar essa mensagem até que nossa jornada terrena termine e a gente entre na tua presença para sempre. Senhor, nos ajuda, nos fortalece para que a gente carregue a nossa cruz até que a gente troque ela por uma coroa. Alimenta, Senhor, teu povo, tuas ovelhas amadas. Espírito Santo, fala ao teu povo, nos mostra mais uma vez a glória do nosso bom pastor. É por causa dele e no nome dele que nós oramos. Amém. A gente está caminhando para o final da carta de 1 Pedro, e agora ele vai falar sobre 3 coisas muito preciosas, 3 coisas que têm muito valor aos olhos de Deus. O rebanho de Deus, a coroa da glória e a humildade do cristão. O rebanho, a coroa e a humildade. E Pedro se dirige a 3 grupos específicos. Olha no versículo 1. Ele fala para 3 grupos específicos na igreja. O primeiro são os presbíteros. Portanto, apelo para os presbíteros. Esse é o primeiro grupo. Pula para o versículo 5. Versículo 5, o segundo grupo. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. E na continuação do versículo 5, o terceiro grupo, sejam todos humildes uns para com os outros. Então ele está falando de novo de relacionamentos dentro da igreja. Ele está falando de servir, de se submeter, de sermos humildes. Por que agora, de novo, caminhando para o fim da carta, Pedro levanta esses assuntos? Por quê? A resposta está no ambiente que a igreja vivia, o contexto do povo de Deus nos primeiros séculos. E aqui, quando Pedro escreveu, era um contexto de perseguição. Você se identificar como discípulo de Cristo e você se reunir com o povo dele não era algo seguro. Você trazia perigo à sua vida quando você fazia isso. E parece que a gente está começando a viver um cenário cada vez mais parecido com esse
20 séculos depois. E esse ambiente externo, ele gera uma pressão interna, tanto dentro da igreja, dos relacionamentos dentro da igreja, quanto uma pressão interna dentro do coração de cada membro da igreja. Por quê? Porque quando a gente está passando por alguma situação difícil, alguma pressão, sofrimento, dificuldade financeira, saúde, a tentação da nossa carne é a gente se voltar para nós mesmos, para os nossos problemas, e a gente se esquece das necessidades à nossa volta e daqueles que estão perto de nós. A gente pensa nos nossos interesses e a gente deixa de lado o amor. A gente precisa sempre cuidar uns dos outros, mas nesse ambiente de sofrimento e perseguição, isso é ainda mais verdadeiro. Deixa eu usar o pinguim imperador como uma ilustração do que eu quero dizer aqui. O pinguim imperador vive na Antártida, no inverno, temperatura de menos 50 graus, abaixo de zero. Ventos de 200 quilômetros por hora. Esse é o ambiente que o pinguim imperador vive. Como que ele sobrevive um ambiente desse? Eu e você, a gente ia durar minutos. Eles vivem meses com esse vento e essa temperatura. Como? O segredo dos pinguins é a união. É a união. O que eles fazem? Eles criam uma enorme massa, uma bola preta de pinguim, todos eles, milhares ali grudados, um com o outro, transferindo calor um para o outro, e eles revezam. Aqueles que ficam do lado de fora, recebendo esses ventos gelados do inverno, eles ficam ali durante um tempo, depois eles trocam, eles vêm para dentro, e quem estava dentro vai para fora para receber esses ventos gelados. Essa é a única forma que esses animais bonitinhos, pretinhos, podem sobreviver. É a única forma. Unidos. E a única forma da igreja de Cristo sobreviver no inverno da provação, do sofrimento e da perseguição é se a igreja andar unida em torno da palavra de Deus. Sozinho a gente vai morrer congelado, mas unidos a gente transfere calor um para o outro até que a gente chegue, depois de passar esse inverno, é temporário, a gente chegue no eterno verão da glória. É por isso que Pedro está de novo falando sobre os relacionamentos da igreja. São 3 assuntos: o rebanho, a coroa e a humildade. E ele fala com 3 grupos: presbíteros, jovens e toda a igreja. Vou começar com os presbíteros. No versículo 1, ele está apelando para os presbíteros que há entre vocês. A palavra presbítero significa literalmente mais velho. Mais velho. Mas esse é o termo, a palavra mais usada no Novo Testamento para descrever os pastores. Eles são presbíteros. Mas antes de Pedro exortar os pastores, os presbíteros, ele se apresenta. Ele usa, de novo, também 3 títulos. Primeiro título, versículo 1, ele apela para os presbíteros que é entre vocês e ele fala: o faço na qualidade de, primeiro título, presbítero como eles. Então Pedro se vê como um co-presbítero. Ele começou a carta dizendo que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, enviado pelo próprio Senhor, mas aqui, agora, ele se coloca do lado daqueles que cuidam do rebanho, do lado dos pastores, porque ele também foi chamado para cuidar da igreja. O que ele está dizendo é: meus irmãos pastores, nós estamos juntos. Eu também quero cuidar do precioso rebanho do Senhor. A gente está junto nessa obra. Esse é o primeiro título. Olha o segundo título. Ele diz que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro
estava lá. Ele testemunhou Cristo sofrendo. Ele testemunhou Cristo pregando sobre a cruz. E ele testemunhou Cristo pregando naquela cruz por amor a ele e por amor a todo o povo de Deus. Ele estava lá, ele é uma testemunha. Como que ele ia esquecer aquela cena? Agora, uma testemunha não é uma pessoa que simplesmente observou fatos. Uma testemunha é alguém que conta o que viu. Ele testemunha da verdade. Essa tarefa central do presbítero e do povo de Deus, testemunhar Cristo e ele crucificado. Terceiro título agora. Terceiro título que Pedro usa, ainda no versículo 1. Ele se coloca como alguém que participará da glória a ser revelada. Ele tem certeza que ele vai participar, como a gente acabou de cantar aqui, vai participar nessa glória que vai ser revelada. Olha o que Pedro está fazendo. Olha o que ele está fazendo. De novo, ele está juntando. Ele tinha acabado de falar que ele é uma testemunha dos sofrimentos de Cristo. E o que ele fala logo de falar de sofrimento, ele fala de glória. Sofrimento, glória. Cruz e coroa. Essa não foi a primeira vez que ele fez essa ligação, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta, nem a sétima, nem a oitava, nem a nona, nem a décima. É a 11ª vez nessa carta que ele junta sofrimento com glória. Por que ele insiste tanto nisso? Porque é verdade. Porque você precisa saber disso. Rebanho do Senhor. Aqui, sofrimento, essa expectativa, o fogo da provação. Mas depois, as águas de descanso da glória. Essa é a vida, foi a vida do nosso Senhor e vai ser a nossa vida. Pedro é copresbítero, testemunha e participante da glória. Ele tem autoridade para falar. E olha a mensagem dele. Vem o apóstolo, Pedro, e a mensagem dele é versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, a sua igreja local. O Pedro está falando, ele está falando para os líderes da igreja, mas, deixa eu lembrar vocês, maridos, vocês são os pastores do lar. Os princípios de liderança cristã também se aplicam a vocês. E pais e mães, os princípios de liderança cristã se aplicam também a vocês em relação aos seus filhos. Vocês também são chamados a pastorear o povo de Deus. E, na verdade, todos nós somos chamados a cuidar uns dos outros. A tarefa que os pastores recebem é também compartilhada por toda a igreja, não é uma tarefa solitária. Eles têm essa função, sim, mas toda a igreja participa do pastoreio. Então, as verdades aqui se aplicam a todos nós. E de quem que é o rebanho? Nós somos responsáveis um pelo outro, mas de quem que é esse rebanho? Pastoreiem o rebanho de Deus! O rebanho de Deus! Eu confesso que eu fico um pouco desconfortável quando alguns pastores dizem, a Maria é a minha ovelha, ou fulano de tal é a ovelha do pastor João. Eu entendo o que eles querem dizer, mas eu fico um pouco desconfortável, eu confesso, porque isso pode dar uma falsa sensação de posse. E as ovelhas têm só um dono, é Ele. Ele, é dele o rebanho. Isso nos lembra do cuidado que a gente tem que ter com o rebanho que pertence ao Rei Cristo. É importante a gente lembrar disso. Nos lembra do senso de privilégio e de responsabilidade. A gente está olhando para aqueles que Jesus comprou com o sangue dele. Quando você olha para algum irmão, alguma irmã aqui da igreja, você está olhando para alguém que foi comprado com o precioso sangue de Cristo. Então, se a gente vê alguma ovelha indo
um caminho perigoso que ela pode se machucar, a gente traz ela de volta. Se ela está se alimentando de um pasto que pode fazer mal para ela, a gente fala, não, vem para cá. Se ela vai beber uma água que pode envenenar ela, a gente protege. As ovelhas são dele. Ele morreu por elas. Ovelhas de Deus. A gente protege uns dos outros, dos lobos que não se cansam de tentar entrar no aprisco do Senhor. Olha o que está acontecendo aqui. Pedro está falando, pastoreiem o rebanho de Deus. Olha o que está acontecendo. Acompanha comigo. No Salmo 23, Deus diz que Ele é o nosso pastor. E em Ezequiel 34, Ele promete que vai enviar um pastor da família de Davi. Em João 10, vem esse Jesus de Nazaré e diz, eu sou o bom pastor. Eu cumpro todas as promessas. O seu pai cuida de você através de mim. Você sai de João 10, vai para João 21. Depois de Pedro negar Jesus 3 vezes, o que Jesus fala depois de ressuscitar lá para Pedro? Jesus fala 3 vezes, pastorei o meu rebanho, apacente as minhas ovelhas, pastorei o meu rebanho. Pedro ouviu isso do mestre dele, e o que ele faz agora em 1 Pedro 5? Ele estende esse chamado para que homens pastoreiem no temor do Senhor. Olha que privilégio, que responsabilidade é cuidar do rebanho dele. Agora, como esse pastoreio deve acontecer? Como essa função deve ser desempenhada? Olha o que Pedro faz agora. Ele coloca de novo 3 contrastes sobre a motivação e o coração do pastor. O primeiro contraste, continuação do versículo 2. Ele fala, olhem por ele, pelo rebanho, como? Primeiro contraste. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. O nosso modelo de liderança não vem do mundo empresarial, nem da psicologia, nem do marketing. O nosso modelo de liderança é Cristo. Ele é o modelo. O objetivo de todo cristão é ser como Cristo, servir como Cristo, liderar como Cristo. Para isso que a gente foi comprado. E olha como Cristo lidera a gente de volta a Deus. Ele lidera a gente de livre vontade. João 10, 17. Por isso, Jesus falando, por isso que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Quem que é capaz de arrancar a vida do Deus eterno? Ninguém. É Ele que dá, entrega, espontânea vontade. Então nós somos chamados a liderar da mesma forma. Servir só por obrigação arranca alegria, tira alegria de todo líder. Isso não é bom nem para o pastor e nem para a igreja. Olha o que o autor de Hebreus diz, lá no finalzinho da carta. Ele chama a igreja a se sujeitar aos líderes, ele fala, obedeçam aos seus líderes, para quê? Para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Não é proveitoso. E fazer as coisas só por obrigação não traz glória a Deus. Não traz glória a Deus. Se eu falo, Davi tira os pratos da mesa e leva lá para a cozinha, e se ele de cara emburrada, reclamando, batendo no chão, pega cada um dos pratos e leva para a pia, eu digo para vocês que ele me desonrou. Ele não honrou o pai dele. Ele não está demonstrando que ele me ama. Porque se ele confia em mim, e se ele me ama, ele não vai fazer por obrigação. Ele vai fazer de livre e espontânea vontade. Assim que Deus é glorificado com o nosso serviço. Não só como um dever, mas como um deleite. Isso mostra a nossa confiança no Senhor. E por que Pedro está falando isso aqui para os líderes da igreja? Por quê? Porque geralmente os líderes têm que trabalhar muitas horas, especialmente num contexto de sofrimento. E eles são os primeiros alvos
num ambiente de perseguição, assim como os pinguins que estão ali do lado de fora. Então, é um ambiente que gera uma tentação para eles perderem a alegria e servirem só por obrigação. E Pedro está falando, não façam isso. Deus não vai ser glorificado, a igreja não vai ser abençoada, não façam isso. Sirvam de livre, espontânea vontade. É para isso que Deus deu o Santo Espírito dele e deu a santa palavra dele. Todos aqueles que lhe deram, vocês, maridos, pais, todos. O Senhor deu o Espírito dele, a palavra dele, para que nós sejamos homens, pessoas da palavra e da oração. Essa alegria que Pedro está falando só vai acontecer. Esse milagre só vai acontecer se a gente abrir a palavra de Deus e se ajoelhar no chão, clamando luta espiritual. O Senhor nos dá essa alegria. Primeiro contraste. Segundo contraste, a continuação do versículo 2. Não façam isso. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. A motivação para liderar não é receber. A motivação é dar. Essa é a motivação cristã. Não ganhar, mas se esvaziar, servindo como Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. É bíblico e correto os pastores serem remunerados para se dedicarem ao ministério da palavra e da oração para cuidar do rebanho, mas é antibíblico e abominável aos olhos de Deus alguém servir simplesmente por causa do dinheiro e não pelo bem espiritual das ovelhas, como muitos e muitos fazem. E eles vão prestar contas ao juiz de toda a terra e o dono do rebanho. Não é à toa que nas duas passagens que falam sobre os requisitos para os líderes, nas duas passagens, 1 Timóteo 3 e Tito 1, fala que esses líderes na igreja não podem ser gananciosos e avarentos. Não é à toa que as passagens que falam dos falsos mestres trazem dinheiro, amor ao dinheiro junto. Não é à toa. Por quê? Porque a segurança ou a falsa segurança que o dinheiro traz seduz o coração humano. Seduz. E o antídoto, o único antídoto que existe contra esse veneno da ganância é a segurança em outro lugar. Em Cristo. É um coração tão satisfeito, contente em Cristo, seguro nele, que você não precisa de números numa conta bancária para ter paz. Você não precisa. Você está livre para servir, se esvaziar pelo rebanho. Porque você está seguro, você sabe quem que é o seu pastor. Você tem ao seu lado o dono de toda a terra e as promessas de amor eterno que ele fez para você e que ele selou com o sangue dele naquela cruz. Assim você pode experimentar a liberdade de servir, porque simplesmente você foi amado por Deus e ama as pessoas e deseja servir. Terceiro contraste. Os pastores verdadeiros cuidam do rebanho porque eles amam o rebanho, amam o dono do rebanho. E, versículo 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Esse é o modo de liderança cristã, como exemplo. Como Jesus, você usa a sua autoridade que Deus deu na sua casa, na igreja, não para pisar, mas para edificar. Não para explorar, mas para exaltar. Não para oprimir, mas para servir. Como Jesus. A autoridade foi dada para certas pessoas, para que elas usem essa autoridade como um meio
para fazer o bem para aqueles que estão sob a sua liderança, não para os desejos egoístas do líder. Como alguém disse, muito bem, a mentalidade da liderança cristã, do líder cristão, não deve ser que ele tenha amor por exercer autoridade, mas que ele exerça a autoridade com amor. Essa é a visão cristã do cordeiro e do leão de Judá. O que Pedro está fazendo aqui, ele está repassando o que ele ouviu do mestre dele, o Senhor Jesus. Deixa eu ler para você o que Jesus falou. E olha, repara como é que a linguagem é parecida. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos, Marcos 10, 42. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Olha o que Jesus está dizendo. Não é assim. Não abraça esse modelo do mundo. No meu reino é o contrário. É diferente, é o contrário. Entre vocês, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Essa é a lógica santa do reino de Deus. Ele termina dizendo, pois o próprio Filho do homem, Cristo, ele próprio, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha isso. Ele, o rei, o único que merece ser servido por toda a criação, o único, ele diz, eu não vim ser servido, eu vim servir. E eu demonstro o meu serviço me esvaziando, me entregando, morrendo. Ele é o rei, mas ele coloca a toalha na cintura e lava os pés imundos dos discípulos. Ele é aquele que tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. E ele usa essa autoridade universal para amar, cuidar, proteger, morrer, servir. Como que nós, em posição de liderança, pais, mães, líderes na igreja, como que a gente vai agir de forma diferente? A gente que não é nada. Como é que a gente vai ter uma mentalidade diferente daquele que é o rei? A autoridade não é um meio para fazer bem a si próprio e trazer glória a si próprio. A autoridade é um meio para fazer o bem ao outro e trazer glória a Deus. É para isso que a autoridade serve. Não para oprimir, mas para servir. É por isso que a ênfase na Bíblia, quando fala de liderança, a ênfase não é o talento, mas é o caráter. A ênfase não são os dons, mas a piedade. O líder cristão lidera pelo exemplo. E aqueles que cuidam, você que ama o rebanho de Deus e cuida do rebanho de Deus assim, o que vai acontecer é que o dono do rebanho vai recompensar você com a coroa das mãos dele. Olha o versículo 4. Depois de falar do rebanho, ele fala da coroa, da glória. Quando se manifestar o Supremo Pastor Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pedro está encorajando todos nós, os líderes, a perseverarem. Nessa vida você carrega a cruz, na outra você recebe a coroa. Essa coroa é diferente daquela coroa, sabe aquelas folhinhas, né? Aquela coroa de folhas que os atletas, os militares recebiam quando faziam um grande feito. Recebiam aquela coroa ali de folhas. O que acontecia depois de alguns dias? Aquelas folhas secavam, viravam pó. Essa é uma coroa perecível. E a honra terrena, igual, perecível. Mas essa coroa aqui, que o Supremo Pastor entrega, essa nunca perece. Ela é como o próprio Deus, eterna. A coroa da glória é só um jeito de falar
da recompensa da glória, da própria glória em si. É esse estado de alegria completa, eterna, que nunca vai terminar para todos aqueles que odeiam o pecado e amam o Supremo Pastor. E esse é o maior desejo de todo subpastor e o maior desejo de todo crente. O que você mais quer nessa vida? Você quer ir para outra vida e ver o seu Supremo Pastor face a face. E é isso que está sendo prometido para aqueles que carregam a sua cruz. Agora, depois de falar dos presbíteros, né, dos líderes, dos pastores, agora Pedro tem uma palavra para um segundo grupo. O segundo grupo são os jovens. Ao versículo 5. Agora ele vai falar com os jovens. Da mesma forma, então existe uma ligação. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Por que ele está falando dos jovens aqui? Existem jovens que são muito maduros e humildes. E existem pessoas mais velhas que são imaturas e arrogantes, orgulhosas. Mas o normal na vida cristã é que à medida que você caminha com o Senhor e os anos passam, você também amadurece. Esse é o normal. Então existe uma certa relação entre a idade física e a idade espiritual. Geralmente, eu sinto na obrigação de falar aqui que eu acho que a IBJM é uma exceção. Cheio de jovem aqui, maduro, que ama o Senhor, humilde. Mas geralmente é isso que acontece. Os jovens estão cheios de energia, cheios de vontade, querem fazer muita coisa, mas eles não gostam que os outros digam o que eles precisam fazer. E eles não gostam dessa ideia de ter que prestar conta do que eles fazem. Geralmente, essa é uma tentação da carne daqueles que são mais jovens. É mais difícil para eles se submeterem com alegria, confiando no Senhor. É por isso que Pedro chama os jovens. Se submetam, sejam submissos. O que eu entendo, o que Pedro está fazendo aqui nessa passagem, o que eu entendo, ele está alimentando um ambiente saudável, relacionamentos saudáveis na igreja. Sempre é importante que haja esse ambiente espiritualmente bom, mas é especialmente importante no contexto de sofrimento e perseguição. É por isso que primeiro ele fala para os presbíteros liderarem como Cristo, e agora ele fala para aqueles que são liderados para se submeterem, como Cristo se submete ao Pai. E ele fala para os jovens se submeterem a quem? Na sua Bíblia está escrito aos mais velhos. O versículo 5 fala aos mais velhos. Mas eu digo para você que a palavra, você tem que confiar em mim agora, a palavra no original eu vou ler para você, a palavra é presbiteros. Soa familiar para você? Presbiteros. Por quê? Essa é a palavra em grego que a gente importou para o português, presbítero. Então aqui, o texto está traduzindo aos mais velhos, mas eu entendo que eles não deveriam ter feito isso. O mesmo contexto, a mesma palavra. No versículo 1, traduziram como presbítero. Então, mantenha a tradução aqui também. Sujeitem-se aos presbíteros. Essa ideia, o ponto aqui, de novo, é falar como os presbíteros lideram e como os jovens se submetem àqueles que lideram. Tem esse espírito submisso. Agora, deixa eu deixar claro também, Pedro não está dizendo que a igreja deve se submeter aos pastores quando eles estão levando as ovelhas para longe da palavra de Deus. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo que quando os líderes estão levando a igreja a Cristo, a inclinação natural da igreja deve ser apoiar, se submeter com alegria na direção que a igreja está indo, ao invés de resistir às iniciativas da liderança e reclamar,
eles devem se submeter, assim como os filhos devem se submeter aos pais e as esposas aos maridos. E o Senhor Jesus se submete ao Pai Celeste. Não tem nada de errado com a ideia de se submeter, apesar do mundo martelar tanto contra essa ideia. Não tem nada de errado, nada. Jesus se submete ao Pai. Submissão é um sinal de maturidade espiritual na Bíblia, diferente do que o Ed Renekiewicz e muitos falsos mestres dizem. É sinal da beleza de uma fé madura. Deus é glorificado assim, porque você está mostrando sua confiança, que Deus designou certas funções e designou pessoas específicas nessas funções, então você se alegra na soberania bondosa de Deus. Uma igreja saudável, uma família saudável, é um lugar onde serviço e submissão se abraçam. Quando isso acontece, Deus é glorificado. Em outras palavras, uma igreja saudável floresce no solo da humildade. No fundo, é isso que eu entendo que Pedro está dizendo. Ele está pegando a mesma realidade espiritual, humildade. E ele aplica a humildade para os líderes e agora ele aplica a humildade aos jovens. A continuação da passagem confirma essa interpretação. Olha o que ele fala. Depois de falar, presbíteros sirvam com humildade, jovens sigam com humildade, agora ele se dirige para a igreja toda, continuação do versículo 5. Sejam todos o quê? Humildes. Olha como ele conclui esse trecho. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Porque, ele cita Provérbios 3:34. Porque, essa é a nossa maior motivação para a humildade. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você olha para um casal em que o marido lidera com humildade e a esposa se submete com humildade e você vai respirar o aroma do amor. Você olha para uma família em que os pais lideram com humildade e os filhos se submetem com humildade e você vai sentir o cheiro de alegria naquela casa. Você olha para uma igreja em que os líderes lideram com humildade e os membros se submetem com humildade e você percebe o perfume da graça de Deus ali na casa do Senhor. Agora, nossa maior motivação para a humildade é o próprio Deus. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está citando o provérbio dizendo que Deus, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, se opõe, condena, julga os orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E uma vez que não existe nada pior nesse mundo do que a oposição de Deus, e não tem nada melhor nesse mundo do que receber a graça de Deus, então, o que a gente deve fazer todo dia, é mortificar o pecado, o orgulho que habita no nosso coração e cultivar a humildade que o Senhor Jesus comprou para nós na cruz. A humildade é o contrário do orgulho. Eu quero fazer com vocês o seguinte agora, eu quero repetir uma lista que eu dei para vocês, que mostra o contraste entre a humildade e o orgulho, quando a gente estava meditando em Sofonias. Todos nós, sem exceção, todos nós, a gente luta contra o orgulho. A questão não é se nós somos orgulhosos, a questão é onde e como e em que quantidade. Mas todos nós, a gente luta, a gente quer ajudar uns aos outros, lutar contra esse orgulho e cultivar a humildade. Então eu peço para você ouvir essa lista em atitudes de adoração e autoexame. Olha o contraste entre o orgulho e a humildade. O orgulhoso nunca pede perdão, porque ele sempre acha que está certo.
O humilde reconhece o seu pecado e busca se reconciliar com aqueles a quem ele ofendeu. O orgulhoso acha que o problema é sempre o outro. O humilde, primeiro e principalmente, olha para os seus próprios pecados. O orgulhoso quase não ora. E ele quase não lê a Bíblia, porque ele acha que não precisa de muita ajuda. Pelo menos ele vive dessa forma. O humilde está sempre buscando aprender mais de Cristo e viver em comunhão com Cristo, porque ele sabe que sem ele não pode fazer nada. Sem Cristo, ele não pode fazer absolutamente nada. O orgulhoso acha que não precisa de outras pessoas. O humilde está sempre pedindo conselho e pedindo ajuda. O orgulhoso vive dando desculpa para o seu pecado e nunca aceita correção. O humilde é rápido em reconhecer o seu erro e ele agradece quando ele ouve uma exortação. O orgulhoso chora porque a sua vontade não é feita. O humilde chora porque a vontade de Deus não é feita. O orgulhoso gosta de chamar atenção para o que ele faz. O humilde ama chamar atenção para o que Cristo fez por ele. O orgulhoso acha que as outras pessoas são difíceis. O humilde fica impressionado como que as outras pessoas têm tanta paciência com ele. O orgulhoso não suporta ver o orgulho nos outros. O humilde tem compaixão daqueles que estão lutando contra o orgulho, estão cegos para o seu próprio orgulho. O orgulhoso diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como essas pessoas. O humilde olha para o chão, bate no peito e diz: tem misericórdia de mim, pecador. O orgulhoso acha que é humilde. E o humilde lamenta quanto orgulho ainda habita no seu coração. Que o Senhor derrame graça, graça da humildade no nosso coração, na IBJM. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os humildes. Eles são felizes, porque eles vão herdar a terra, a glória. A humildade, por que Pedro está falando de humildade aqui? Porque a humildade é o óleo na engrenagem dos relacionamentos. É impossível haver qualquer movimento em direção ao amor sem humildade. Mas a busca por humildade é uma das batalhas mais difíceis nessa vida. É uma das mais difíceis. Porque o orgulho é como se fosse um polvo. Vem um braço, você tira esse braço, já vem um outro braço, você tira e vem outro. O orgulho se manifesta de tantas formas. É que nem você descascar uma cebola, você tira a primeira camada, tem a outra, você tira uma, tem uma mais interna, você arranca essa, ufa, estou mortificando esse orgulho, tem outro dentro e outro dentro. Essa é uma das batalhas mais difíceis nessa vida. Então eu quero terminar deixando duas sugestões para vocês que talvez nos ajudem a gente mortificar o orgulho e cultivar a humildade em nossos corações, para que os nossos casamentos sejam abençoados, nossas famílias e a nossa igreja. Só assim a gente vai trazer glória ao Senhor Jesus, cultivando humildade, como Ele próprio disse que é manso e humilde de coração. Minha primeira sugestão para a gente cultivar a humildade é a gente meditar na grandeza de Deus. Meditar na grandeza de Deus. A grandeza de Deus é humilhante, humilhante. Quando a gente se depara diante daquele que não cabe nem no céu dos céus, o nosso tamanho se ajusta, fica mais claro a gente perceber que nós somos pó. Meditar na grandeza de Deus. Esse é o caminho para experimentar a liberdade da humildade. Quando a gente parte dessa verdade, que nós somos pequenos e pecadores,
fica mais difícil você ser ofendido por alguém. Fica mais fácil você perdoar alguém. Porque você não está numa posição que merece alguma coisa de alguém. Você não alimenta grandes expectativas. Você não alimenta essa ideia de que você tem que ser reconhecido, que você tem que ser servido. A grandeza de Deus tem esse efeito abençoador de humilhar a gente, diminuir a gente. Eu quero animar você. Pegue passagens. A Bíblia inteira exalta a grandeza insondável de Deus. Mas pegue passagens específicas, como por exemplo, hoje à tarde, abre Isaías 40. Esse Deus grandioso. As nações são como nada, pingo que cai do balde, grão de areia. Medita na grandeza de Deus. Mas não lê a passagem e fecha a Bíblia. Não faz isso. Não lê a passagem, não faz isso. Isso não vai ter o efeito de humilhar a sua alma. Você abre a Bíblia, Isaías 40, fica o tempo todo orando, lê e medita. Esquece o relógio, esquece o mundo, para tudo. Agora é você e Deus. E você lê e medita a grandeza do Senhor. Deixa a grandeza dele esmagar você. Depois, ele vai levantar você depois. Levantar você para servir. Mas deixa a grandeza fazer esse efeito de humilhação na sua alma. Isso vai ajustar a visão que a gente tem de nós mesmos. Nosso problema, povo de Deus, o nosso problema não é uma baixa autoestima. Esse não é o nosso problema. Pode procurar na Bíblia, você não vai achar um versículo, nenhum, que a gente tem uma visão pequena demais de nós mesmos. Você não vai achar nada. Nosso problema é o contrário. E a grandeza do Senhor ajuda a gente a entender quem nós somos. Minha segunda sugestão. Talvez o Senhor se agrade em ajudar a gente a crescer em se diminuir. Segunda sugestão, medite na grandeza de Deus, mas medite também na recompensa da glória. Medita na coroa que Pedro está falando aqui, no versículo 4. Medita nessa recompensa, nessa coroa que você vai receber. Porque se humildade é colocar os outros acima de você mesmo, se humildade é como Tim Keller fala, excelente definição, se humildade é a liberdade do autoesquecimento, se isso que é humildade. Então você viver sabendo que em breve, você vai estar diante do Supremo Pastor e ele vai recompensar você com a glória. Em breve. Essa verdade cria uma liberdade das coisas desse mundo. Agora você está livre para usar o seu tempo, a sua vida, para servir as pessoas. Você está mais livre para se preocupar menos com você e as suas coisas. E você pode servir, amar, cuidar dos outros. Não é isso que é humildade? O seu desejo passa a ser, não ser servido, mas servir aos outros, para que mais pessoas também recebam essa coroa da glória. Povo de Deus, o Supremo Pastor se humilhou por nós. Ele morreu por causa do nosso orgulho, para que através do Espírito dele, a gente pudesse experimentar a humildade, a liberdade de servir na dependência dele. Então que o Senhor nos ajude a gente dar valor ao que ele dá valor, não ao que o mundo dá valor. A gente dá valor ao que ele dá valor, ao rebanho de Deus, a coroa da glória e a humildade do cristão. É isso que Deus valoriza, é para essas coisas que Deus olha. Então que o rebanho, a coroa e a humildade, essas três pérolas, estejam amarradas no seu pescoço e escritas na tábua do seu coração.
Vamos orar? Espírito Santo, escreve, sim, escreve no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, como que o rebanho de Deus é precioso, como que a glória é preciosa e afeta a nossa vida aqui e agora. E como a gente deve cultivar a humildade verdadeira, porque o Senhor se opõe aos orgulhosos, mas derrama graça sobre graça aos humildes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Nos ajuda a refletir o nosso Salvador manso e humilde de coração. Que a gente carregue a nossa cruz para, em breve, receber a nossa coroa. Nós oramos no nome do nosso Supremo Pastor. Amém.